continuando o vídeo, porque o hackeador tentou me hackear aí de novo. E aí eu preferi reiniciar a live. Então, como você saber? Ó, a batalha do inimigo. Então, a visão que Deus me deu para eu saber se a batalha era do inimigo. Aí, como eu estava falando, eu estava dentro da minha sala, com a minha irmã do lado, aí um homem do outro e uma criança. Aí, no mistério, em outro mistério, minha irmã já não estava mais comigo, o homem sumiu, minha irmã sumiu, o homem sumiu, aí ficou só eu e a criança. E aí, quando eu olhei para a parede, quando eu olhei para as paredes da minha casa, era de vidro que eu via do outro lado, entende? E aí, quando eu olhei para o chão da parede da minha sala, parecia, sabe aquele piso de hospital? Que ele é marrom e todo com as pinguinhas pretas, todo manchado de preto. Então, o piso do chão onde eu estava parecia o piso de hospitais. E as paredes eram de vidro. Aí, quando eu procurei... Aí, no outro mistério, que eu procurei minha irmã e procurei o homem, que não achei mais do meu lado. Aí, eu me levantei com meu filho, escanchei meu filho aqui do lado esquerdo e fui procurar. Aí, no que eu fui procurar... que eu olhei pro fundo aqui, pra essa parte aqui, porque eu estava dentro de um quadrado. Aí eu via da direita, eu via nas costas, eu via na frente e eu via aqui. Aí quando eu olhei pra esse lado aqui, na visão, que era do fundo, aí o pai do meu filho. Não era o pai do meu filho. Na visão não era o pai do meu filho. Era um homem todo vestido de preto, com o capu aqui, um capu preto, aí botado aqui para cobrir o rosto, e ele tava com 1 litro de gasolina. Aí ele começou a botar a gasolina daqui, do canto dessa parede, grudando assim no 4 quadrante que eu tava, assim, grudando na parede, no meu fio. Sabe aquela calçadinha no rodapé da casa? Ele tava com 1 galão de gasolina, era gasolina. Ele tava com 1 galão de gasolina. Aí, ó, aí botou assim a gasolina assim, ó, nos 4 quadrantes da minha casa assim, ó. Onde eu tava, aí botou assim a gasolina. Botou a gasolina assim, ó. Aí quando ele terminou de derramar o litro da gasolina todinha, aí ele pegou um fogo, jogou e o fogo começou a pegar onde ele jogou, que já era aqui desse lado. Ele começou a jogar gasolina desse lado. Aí ele veio rodeando e eu vendo aquele serviço. E eu vendo aquele serviço sem saber quem era. E eu vendo. Aí quando chegou desse lado aqui, que derramou o último gole da gasolina, a última gota da gasolina do litro, aí que tocou fogo, que era meio assim do lado, assim, como se fosse a frente da porta que eu estava, aí tocou fogo. Aí quando a pessoa tocou fogo, aí o fogo já subiu assim, mais ou menos na metade do vidro. Aí quando o fogo subiu na metade do vidro, aí a pessoa olhou para dentro. Aí quando a pessoa olhou para dentro, aí a pessoa olhou assim, ó, botou o rosto assim. Sabe vidro que você tem que encostar a cara e grudar a cara? Grudar a cara para você olhar o que tem lá dentro? Aí a pessoa veio e olhou para dentro do vidro. Aí quando a pessoa olhou para dentro do vidro, aí eu vi o rosto do pai do meu filho. Quando começou a jogar gasolina assim, eu não sabia que era ele. Era todo de roupa preta e o capu preto. Mas quando chegou de frente, que mirou assim, ó, no vidro, aí deu para me ver que era o rosto, usando o rosto do pai do meu filho. Aí eu só peguei e fiquei batendo no vidro, pedindo socorro para ele. E dizendo, tu vai queimar eu e meu filho, tu vai deixar eu e meu filho aqui queimado. Aí foi embora. Aí o anjo pegou e disse assim, ele fez isso porque tu deu a volta por cima. Pronto. Ele fez isso porque tu deu a volta por cima. Ou seja, eu estava aqui na minha casa nova, depois de 2 anos de separada. Com 2 anos de separada, mais ou menos, eu entrei aqui na minha casa nova. Foi mais ou menos isso. E aí,
o que que aconteceu? O anjo disse que o motivo dele ter feito isso, ter tocado fogo, era porque eu dei a volta por cima. E ele tinha ficado sabendo que eu estava com outro homem. Que na primeira visão, porque Deus primeiro mostrou a visão de eu com o homem, e depois Deus me mostrou ele. Só que esse filho não era o meu filho, que é filho dele. Esse filho era um moreno na visão, que parecia ser a visão do negrinho que Deus deu, que Deus me mostrou após a visão do meu filho que nasceu. Entende aí? E eu já entendo, eu já sei o que é o significado dessa visão, eu sei o que é. Eu sei o que é ela. Essa visão não é de Deus. Meu filho, dado por Deus, é o meu filho Daniel. Foi a visão que ele me mostrou. Eu saindo da maternidade. Só que a visão do menino moreninho pretinho era para confundir minha cabeça e para botar dúvida no pai do meu filho, que eu estava traindo ele. Aí foi Satanás. A visão do negrinho foi Satanás. E eu tô dizendo negrinho porque era bem pretinho, não era moreno, era negrinho. Ele era bem pretinho, o meu filho, na visão. E eu não tenho preconceito nenhum. Eu tô só dizendo a visão. Porque existe moreno claro e preto, que é negro, né? Então, o meu filho era bem pretinho. Então, na visão aqui dessa casa, parecia ser esse filho. Parecia ser este filho. Entende? E a visão do homem me deixou dúvida, porque ele era alto e magro. Ele era alto e magro. O rosto era do pai do meu filho, que eu vi. Mas na visão era alto e magro. E o pai do meu filho não é alto e nem é magro. Ele não é tão magro, mas também não é tão gordo. Só que ele tem um buchinho. Ele tem um buchinho, que ele veste a blusa e vê a barriga dele. Ele não é totalmente a barriga lá dentro. Igual eu vi na visão, o homem alto e magro. Entende? Aí, pronto, Deus me acordou da visão. Olha, amados irmãos, quando eu acordei da visão, eu acordei sem força, como se tivesse sugado minha energia toda, eu lutando, que era para o inimigo não tocar em mim, e eu sem força. Aí, o que aconteceu? Aí eu fui orar. O que fazer para vencer? Aí o inimigo fez um plano contra a minha vida, não foi? Deus mostrou. Foi Deus que mostrou. Foi o primeiro sinal de Deus que tinha algo errado e que poderia acontecer algo errado. Então Deus foi a primeira visão que Deus me mostrou. Aí sabe o que foi que eu fiz? Aí aqui tem o que fazer para vencer essa batalha, que é a pergunta que você tem que fazer para Deus. Aí foi que eu fui me ajoelhar e pedir a Deus, Deus, o que é essa revelação? O porquê dessa revelação? O porquê que o Senhor me deu essa revelação? Aí eu fui orar. Aí quando eu fui orar, aí Deus me mostrou. Ó, o motivo do pecado, que é a outra pergunta que você tem que fazer. Por que Deus te mostrou essa visão da casa pegando fogo? Quando minha casa estava pegando fogo, eu perguntei a Deus, Deus, qual é o pecado que eu estou pecando que está desagradando o Senhor? Que eu já estava aqui nessa casa. Eu já não estava bebendo, nem fumando, nem me prostituindo há mais de 2 anos. E eu já tinha deixado de fumar 2 meses. Eu já tinha deixado de beber 2 meses. Então, aí, quando eu fui perguntar a Deus, o que fazer para eu vencer e o inimigo não tocar fogo em minha casa com eu viva? Deus, qual é o pecado que eu estou pecando para que o Senhor não venha deixar Satanás fazer isso comigo e usar ninguém para vir tocar fogo em minha casa? Essas foram as perguntas que eu fui perguntar a Deus para ele me mostrar o porquê.
Aí Deus me mostrou a visão, que é porque ele tinha mandado a Irismar Oliveira devolver o ex-marido, o carro verde, o carro branco e minha casa. Deus mostrou na visão. Deus me mostrou na visão. Como? Quando eu cheguei na minha antiga casa, sentei embaixo de um pé de pau que tinha lá na calçada, ele sentado sem camisa no meu colo, eu coçando a cabeça dele. E aí, quando eu entrei pra dentro, ela já vinha de dentro da minha casa, mandando eu sair de dentro da minha casa, manifestada. E aí Deus mandou eu dizer, solta, larga, foi Deus que me deu. E aí quando eu levantei a mão e disse assim, solta, larga, foi Deus que me deu, eu vomitei a galinha preta que ela me deu para me matar. E aí eu vomitei em cima do pé dela. Aí quando eu vomitei em cima do pé dela, o demônio entrou dentro dela. E aí ela veio querer me matar, ela mesma pessoalmente, dentro da garagem. Aí Deus me mostrou o carro verde, que foi o que pagou 2 anos de consórcio, ele comprou e andou com ela. Aí Deus me mostrou o carro branco. Aí Deus me mostrou a minha casa, quando ele me mostrou a porta. E me mostrou, e no início foi ele deitado no meu colo. Entendeu? Ela se manifestou quando eu disse assim, solta, larga, foi Deus que me deu. Mas foi Deus que mandou eu dizer. Quando ela veio para dar em mim. Quando ela veio manifestada para me bater. Então esse foi o motivo. Esse foi o motivo de Satanás ter se levantado contra a minha vida, para me roubar. E quem que ele usou na terra? Essa mulher. Aí pronto, Deus me deu rolo. Aí Deus me deu rolo, o porquê que a pessoa veio tocar fogo em minha casa. Para não devolver o que Deus mandou me devolver, que era o que era meu. Você entendeu aí? Então você entendeu aí? E o que fazer para vencer? E o que eu fiz para Deus me mostrar essa visão? E o que eu fiz para Deus me mostrar essa visão? O que eu fiz? Já chegou gente espirrando aqui. Por que chegou gente espirrando aqui na porta da minha casa, na rua? Porque mandou demônio para dentro da minha casa, para alojar na minha garganta. E já espirrou e já correu. Nem demorou muito. A intenção era parar e ficar de moto ligada. A intenção era parar e ficar de moto ligada para atrapalhar a live. Mas como ouviu minha voz, espirrou. Espirrou. E aí entrou no desespero e correu. Não aguentou ficar. Por quê? Porque o espírito que mandou para mim voltou. Voltou para a pessoa. Então, você entendeu aí como é que Deus age para dar vitória para nós? E o que você tem que fazer para Deus te mostrar tudo isso, igual ele me mostrou? Oração, jejum, louvor e sacrifícios. Qual é o sacrifício? Eu saí da prostituição, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu saí das festas, eu larguei o churrasco, eu nunca mais entrei em casa que Deus, se Deus não permitir. Eu só entro numa casa, antes eu só entrava numa casa quando me mandava. E hoje, nem que me chama, eu não vou. Eu só vou quando Deus diz, pode ir. Porque eu sei que se eu for sem a permissão de Deus, o que tem lá de ruim vai me acompanhar, vai vir atrás de mim. Por quê? Porque Deus não mandou eu ir lá. Se Deus não mandou eu ir lá, o que tá lá de ruim vai me acompanhar, para me perseguir. Eu vou receber setada. E Deus vai permitir. Quem mandou eu ir no lugar errado? Quem mandou eu pisar meu pé num lugar errado? Se Deus não me mandou, eu tô dizendo um lugar errado. Tipo um bar. Um bar. Eu só posso, eu evangélica, só posso pisar num bar se Deus mandar eu ir lá. Mas se Deus não mandar ir lá, não é para eu ir. Que Deus não tá com bebida. Deus não tá com essas coisas. Entende? Agora, uma churrascaria que é família,
que tem almoço, restaurante, aí eu tenho que pedir permissão a Deus. Deus, eu posso ir comer ali? Deus, eu posso beber uma Coca-Cola ali? É outra coisa. Mas um bar, que eu já sei que é bar, que tá o nome bar, que vende todo tipo de bebida, que aceita toda coisa, aí é diferente. Aí eu vou teimar contra a vontade de Deus. E qual é a oração? Qual foi minha oração que eu fiz? Salmo 91, Salmo 23, Salmo 29, Pai Nosso, e a minha oração do meu coração. Uma oração sincera, que vem do coração. E qual foi o jejum? Eu fiz vários jejuns. Mas o primeiro que eu comecei para esse mistério aqui, que aqui foi as primeiras revelações que Deus me mostrou, para eu entender esse mistério aqui, eu comecei em jejum de 3 horas. 3 horas. Eu poderia abrir um grupo de WhatsApp. Para dar esse direcionamento, para cobrar. Mas eu não abro não, sabe por quê? Que Deus não mandou eu cobrar para dar direcionamento dele. Deus não mandou. E quem fez grupinho de WhatsApp, tá pegando minhas lives e cobrando, Deus vai descer a espada, que eu não fiz sociedade com esse tipo de gente. Eu não fiz sociedade com ninguém para pegar minhas lives e cobrar. Eu não fiz. Eu não tô cobrando nada de ninguém. Agora, quando Deus me mandar, quando Deus me direcionar, aí é outra coisa. Mas, na palavra do Senhor, Deus derrubou foi um templo, porque estava vendendo na porta da casa dele. Deus derrubou foi um templo, porque estava vendendo lá na porta da casa dele. E Jesus Cristo foi lá e destruiu, derrubou. Saiu derrubando mesa com tudo que tinha lá à venda. Então você entendeu? Então se tem alguém aí fazendo grupinho fechado para pegar minhas lives e grupinho com direcionamento dizendo que é eu e que é minha assistente, que é meu patrocinador, não tá me repassando R$1 e nem me perguntou se podia. E nem me perguntou se eu queria entrar nessa sociedade. Então tá no inferno, vai pro inferno, ainda vai levar quem tá lá junto, que tá ajudando e colaborando. Amém, em nome de Jesus? Pra glória de Deus? Então eu já te dei aí o direcionamento quando é o inimigo que te pede a prova e Deus permite. Agora, você pergunta o motivo do pecado. Então, eu já te mostrei aí o motivo do pecado. Era para eu não estava pecando. Eu não estava desagradando a Deus. Mas Deus permitiu tocar em mim para eu buscar Ele, para eu orar a Ele, para eu não querer mais o pecado e Ele ordenar, obrigar que devolva o que é meu. No amor ou na dor. Esse foi o motivo de Deus permitir tocar em mim. Para me devolver o que é meu, nem que seja na dor. Mas vai devolver. Para soltar eu e minha família. Nem que seja na dor, mas vai soltar. Agora, como você saber que a batalha é de Deus? Como você saber que a batalha é de Deus? A batalha de Deus. Como você saber que a batalha é de Deus? Uma visão. Eu já te disse que essa visão aí foi obra de bruxaria que fizeram comigo e Deus permitiu tocar para me mostrar essas verdades que eu não sabia e me mostrar o reino espiritual do inferno. Como é que o inimigo age para destruir os outros, para destruir você, para destruir eu, para destruir nós que estamos na posição. Você entende? Agora, quando Deus me mostrou essa visão, olha só, quando eu vi a casa pegando fogo, aí eu fui orar, Deus me mostrou a visão. Então eu fui orando, continuei orando. Aí, orei, pronto. Orei um pouquinho, parei.
Orei um pouquinho, parei. Deus deu livramento minha casa pegar fogo, parei. Pronto, parei. Aí quando foi mais ou menos 6 meses após essa visão, aí Deus me mostrou. Aí, esses 6 meses, o inimigo continuou renovando magia negra para mim. E Deus me acordava meia-noite e eu com sono, com frio, não acordava. Aí Deus me acordava 3 horas da madrugada para eu orar e eu não acordava, com preguiça de acordar 3 horas da madrugada daquele meu sono profundo. Sabe aquele sono profundo que você tá relaxando e você não quer sair da tua zona de conforto? Então eu não quis sair da minha zona de conforto. Aí sabe o que aconteceu? Aí sabe o que foi que... Aí Deus disse, eu te tirei da mão de Satanás. Mas vou te dizer logo a visão de Deus, para eu te dar essa interpretação. Deus já tinha me tirado da mão do diabo. Deus já tinha me tirado da mão do macumbeiro. Deus já tinha me tirado da mão do feiticeiro. Já tinha me tirado. Aí Deus me mostrou. Aí Deus me acordou e eu não acordei. Aí eu ouvi aquela voz. Ou tu ora, ou tu levanta e ora, ou eu deixo a casa cair em cima de tu. Pronto. Acordei. Mas ali foi voz de Deus. Não foi voz de Satanás. Foi a voz de Deus. Foi o grito de Deus. Amados irmãos, eu tinha um sono profundo. Que se quisesse me matar, dormindo, podia matar. Com a minha própria irmã caçula. Um dia nós brigando, ela disse assim, se eu quisesse te matar, eu já tinha te matado tu dormindo. Ou seja, o diabo usou a própria boca dela para ela confessar que ela não me matou dormindo porque Deus não deixou. Mas teve um dia que eu acordei toda ralada. E aí eu acordei ralada e eu disse assim, menino, esses 2 anos de separada na casa da minha mãe, eu acordei toda ralada, meu braço. E eu disse, menino, isso aqui não é normal. Aqui foi alguém que veio com a faca ou com negócio de tirar a barba e me cortou. E como eu não senti dor, e cadê o sangue? Mas estava bem vermelhinho. E ali eu sabia que não era normal. E aí eu disse assim, menino, será se alguém entrou aqui na casa da minha mãe? E meus irmãos tinham a mania de deixar a porta aberta. Portão e porta regaiada aberta. E eu não gostava daquilo. E foi o que eu me incomodei na casa da minha mãe, foi essa mania de deixar porta e portão aberto. Porque eu já tinha morado em cidade grande, eu não tinha esse hábito. Entende? Aí eu também não brigava, porque eu não estava na minha casa, eu estava na casa da minha mãe. Mas eu ficava assim, passando mal. Que não era meu hábito. Eu tinha mudado totalmente de hábito. Né? Aí sabe o que foi que aconteceu? Depois que eu disse isso, eu disse, menino, será se alguém entrou aí e tentou me matar por conta da causa na justiça e meu filho estava dormindo em cima de mim, bebê, e não me matou por causa do meu filho? Porque eu dormia com meu filho bebê em cima de mim. E nessa época, meu filho tinha uns 8 meses, 9 meses, 10 meses. Que foi assim que eu cheguei na casa da minha mãe. Foi uns 2, 3 meses quando eu cheguei na casa da minha mãe. Eu comecei a acordar toda ralada. Eu comecei a aparecer ralada. Porque quando você se rala, é normal você sentir a dor e você ver que você se ralou. Mas eu não via a hora que eu me ralava. E eu só via quando eu acordava. Eu disse, menino, se alguém entrou aqui e tentou me tirar minha vida, não tirou porque eu estava dormindo e meu filho estava em cima de mim. Toda essa história tem um contexto, né? Toda essa história tem um contexto. Tem uma aguinha, tem um remedinho na água que estava lá na geladeira da minha mãe e eu bebia. Que me fazia eu dormir esse sono profundo, viu? E eu bebia sem eu saber.
Mas isso aí é no outro direcionamento, aí é numa outra live. Eu tô só dizendo por que eu dormia muito. A ponto da pessoa querer me matar e se quisesse me matar, me matava. Aí hoje a fúria de Satanás é porque eu não tô... Se tá botando esse remedinho, não tá mais funcionando. E eu tô passando a noite todinha orando, ó. Essa olheira aqui é orando, ó. Aqui quando não é trabalhando, batendo as metas nos aplicativos, é orando, ó. Aqui não é depressão, aqui não é olheira, aqui não é medo de dormir em minha casa, que eu sinto é muito sono. Pode perguntar ao meu filho, que tem hora que meu telefone cai no chão. Eu querendo dormir e não durmo. Por quê? Porque eu tô trabalhando, ó. Tô trabalhando ali na plataforma. Aí aquele sono vem e o telefone cai no chão. Agora meu filho com pena de mim já disse assim, mamãe, deixa eu fazer essa tarefa do senhor, da senhora. Mamãe, deixa eu fazer as pesquisas. Aí, para meu filho não pesquisar putaria e o que não presta e pecado, eu ensinei ele a tirar as curiosidades dele da escola. Aí, ontem, ele pesquisou sobre giras, que ele teve curiosidade de saber o que é giras. Ele, mamãe, o que é gira? Eu disse, você pesquisa lá. Na hora de você trabalhar lá na plataforma das pesquisas, você pesquisa lá o que são palavras giras. E estuda. Então é isso que eu ensino pro meu filho fazer o meu trabalho lá na minha plataforma. Porque nas categorias eu escolhi saúde e educação. Então eu tô ensinando ele a pesquisar saúde e educação, que é o que foi meu foco. São 5 categorias que você escolhe lá. Então, eu tô falando isso para vocês entenderem o sono, mas depois eu dou outro direcionamento. Aí vai ser outro direcionamento. Só para vocês entenderem o porquê que eu dormia e eu tinha dificuldade de acordar. Era por conta de uma aguinha amarga. Uma aguinha amarga, um remédiozinho amargo. Um remédiozinho amargo para eu dormir. Para eu dormir, que era para mandar as pombagiras para me usar dormindo. Que era para mandar os demônios para fazer, para pegar meu espírito, levar para o inferno, para fazer comida. Comida espiritual consagrada a demônios. Pegar meu espírito, era o feiticeiro roubando meu espírito, botando em cativeiro, usando meu espírito para fazer comida consagrada a demônios. Aí de manhã mandava meu espírito, quando eu acordava. Aí por isso que quando eu me consertei, quando o feiticeiro devolvia meu espírito, eu entrava em desespero. Porque o espírito vinha todo sujo, todo contaminado. Tinha passado a noite no terreiro de macumba. Tinha recebido vários demônios. Então quando voltava para o meu corpo, eu entrava em desespero. Porque meu espírito vinha sujo. Para um corpo que estava limpo. Para um corpo que estava se limpando. Então você entendeu aí o mistério? Aí quando Deus disse, ou tu ora, ou eu vou deixar a casa cair em cima de tu. Aí pronto, eu acordei. Eu disse, pronto, paizinho, não preciso o senhor deixar minha casa cair em cima de mim. Eu vou orar. Pronto, a partir daí, eu comecei a fazer uma campanha atrás da outra. Eu comecei a fazer uma campanha atrás da outra. Um jejum atrás do outro. Já teve dia de eu louvar 7 louvor, que é o número da perfeição de Deus, 7. E eu, de joelhos, 3 horas da madrugada, meia-noite. Aí sabe qual foi a próxima visão que Deus me deu? Para comprovar que ele me deu o livramento, que era o plano do diabo, era derrubar a casa mesmo em cima de mim. Aí a próxima visão que Deus me mostrou, uma aguinha entrando pelo buraco do meu banheiro, por baixo da casa. Aí de repente Deus me mostrou um lajeiro, aí me mostrou um monte de pedra, e aí eu entrei dentro do banheiro, do meio do meu banheiro, e quando eu vi o lajeirinho, minha casa, aí começou a chover, aí aquela água entrou para dentro do buraco, e inundou minha casa por dentro, e minha casa, caiu em cima de mim. E aí, no outro mistério, aí foi o primeiro mistério, quando a casa caiu em cima de mim. Mas aí, no outro mistério, a casinha toda brilhosa, um monte de... Sabe aquele pisca-pisca? Sabe aquele pisca-pisca que você usa em árvore de Natal? E você bota assim, ó.
Aí Deus me mostrou. Minha casa assim, ó, redonda, piscando. Minha casa redonda assim, brilhando. Brilhando. E aí 2 asinhas. Aí saiu voando. Brilhando. Saiu voando minha casa. Aí eu entendi que Deus me deu o livramento do diabo roubar minha casa. O diabo queria que eu saísse correndo da minha casa. O diabo tentou tocar fogo na minha casa. Depois eu conto as visões e o que aconteceu quando tentaram tocar fogo em minha casa, nos fogos que fizeram aqui. Aí é um outro direcionamento. Mas aqui eu tô dando um direcionamento para você entender o que é batalha espiritual. E você vencer elas. Para você não morrer e não cair no laço do diabo e não voltar para trás. Porque só tem 3 coisas. Ou você morre, ou você desiste de Deus, ou o diabo te rouba. Ou você morre, ou você desiste de Deus, volta para trás, não serve mais Deus, ou você morre. Quando você não busca, esse direcionamento aqui de Deus, para Deus te livrar, para Deus te socorrer. É por isso que muita gente bota uma corda no pescoço e se mata. É por isso que muita gente mata outra pessoa. É por isso que muita gente dá um tiro em alguém, leva um tiro. Porque age no desespero, por pombagira do desespero. Espírito de prostituição. Espírito do desespero, que é uma pombagira. Então você entendeu aí? Aí, quando planejou tocar fogo, o primeiro plano do inimigo foi tocar fogo. Aí, como eu fiquei com preguiça, eu orei, Deus me livrou. O inimigo não tocou fogo. E foi minha própria mão que repreendeu o fogo. Eu fui lá fora no fogo e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. E orei o Salmo 91 em voz alta. Onde 2 crentes se manifestaram. 2 crentes se manifestaram, eu repreendendo o fogo para parar o fogo. Mas por quê? Porque essas 2 crentes faz parte que queria tocar fogo em minha casa, com eu viva. E enquanto uma católica me defendeu, 2 crentes ficou me jogando piada, com oração contrária. E uma católica me defendeu. Uma católica disse bem assim, agora eu sei que ela é inocente. Agora eu vi ela orando para repreender o fogo, para ajudar nós. E as pessoas jogando piada nela, repreendendo ela. Ela fazendo o bem, que era para o fogo não vir mais, não passar dali. E o povo repreendendo ela. Ou seja, enquanto as duas crentes estavam debochando de mim, eu orando para repreender o demônio no fogo, que Deus me mostrou em visão, e o fogo parou. Saiu um redemoinho, o demônio fez um redemoinho e saiu assim, ao redor da minha casa, quase que toca fogo no cano da minha fossa. Aí foi só o vestígio que Deus mostrou que minha casa ia pegar fogo. Ele permitiu só o fogo passar por cima do meu cano. Eu vou tirar toda a terra do meu cano e mostrar para vocês a parte que queimou. Eu acho que eu não botei cimento ainda não, para eu provar para vocês. Tinha um cano por cima da fossa, pegou fogo. Eu vou mostrar para vocês se eu não ranquei. Onde o redemoinho, foi um redemoinho, que o redemoinho era o demônio. Saiu assim, em forma de círculo, e passou lá pelo meu quintal e foi embora. Mas não veio do pé de pau, não veio da medição do meu terreno para minha casa. Mas faltou questão de 3 centímetros. É que eu não sei falar de metro e centímetro. Eu ainda não treinei essas coisas. Mas tem mais de 1 metro. Porque meu beco aqui é meio metro. Tem mais de 1 metro de terreno meu, da minha casa, que é para poder eu fazer o muro. Então, não passou da medição do meu terreno. Não passou. O fogo não passou de uma barra de cimento que mede meu terreno. Não passou.
Dali ele voltou em forma de redemoinho, o demônio. Foi lá pro quintal. Foi lá pro quintal. Então você entendeu aí? Deus me mostrou em visão. Deus me mostrou em visão o fogo. Deus me mostrou em visão o fogo. O homem. Aí eu desleixei. Ele disse, se tu continuar dormindo, eu vou deixar a casa cair em cima de tu. Eu vou deixar Satanás botar tua casa para pegar fogo. Aí depois que eu obedeci a voz de Deus e fui orar, aí Deus me mostrou o livramento. Qual foi o livramento? Quando o fogo veio, porque Deus revela, depois ele mostra que ele deu o livramento. Só que ele não deixa tocar, mas ele mostra. Então Deus permitiu o inimigo tocar fogo na mata. Deus só não permitiu tocar fogo na minha casa, que era a intenção de quem tocou fogo na mata de propósito. Mas Deus permitiu tocar fogo, pegar fogo nos canos, que era para saber, se tu não tivesse corrido para fora e usado minha autoridade que eu te dei, eu tinha deixado pegar fogo. Que era o plano de Satanás te envergonhar, para mostrar que tu não tinha Deus. Que era para tu sair correndo da tua casa, igual eu te mostrei a casa voando. E sabe qual é o mistério dessa casa voando? Tá vendo aqui, tá vendo aí, ó, em cima da minha cabeça, o radier? Tá vendo aí depois do radier a marca do cimento? De bloco para bloco, de bloco para bloco, e a parte do cimento. Aí foi onde o inimigo botou os brilhozinhos na massa, ó. Ó. Foi o mistério da minha casa brilhando. O mistério da minha casa brilhando. É porque botou o demônio do desespero, que era para um monte de gente agir no desespero contra a minha vida. E eu também agir no desespero, ó. Tá vendo? Tá vendo a parte aí, ó? Ó, radier, cimento, 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 cimento. Então, cada cimento desse foi colocado brilhozinho. Que esse brilhozinho, ele traz espírito de morte para tua casa. O brilhozinho que colocaram aqui faz acontecer o fogo, faz a casa pegar fogo. O espírito, esse brilhozinho que misturaram na massa de concreto aqui, ó, na massa de cimento aqui, ó. Ó, tudo isso aqui pode atrair o espírito do desespero, que é o brilho, que é a Jezebel e Acabe. Jezebel é uma mulher, Acabe é o esposo da Jezebel. Jezabel é uma mulher e Acabe é o marido de Jezabel, que é o rei. A rainha Jezabel e o rei Acabe é um casal de marido e mulher. Então você entendeu aí? Você entendeu aí como é que Deus age? E qual foi o motivo? Qual foi o motivo de Deus me acordar nesse mistério da minha casa cair em cima de mim? A preguiça de acordar de noite para orar. Então, nem que tu não se ajoelha, nem que tu fica deitada, mas tu ora deitada. Nem que tu não quer se ajoelhar, mas tu ora andando pela tua casa, mas ora. Deus recebe a oração tu deitada, Deus recebe a oração tu de joelho, Deus recebe a oração tu caminhando dentro da tua casa, levantando a mão como profeta. Tu só tem que estar com teu coração limpo, sem pecado, na consagração, no sacrifício. Deus recebe todo tipo de oração, Deus recebe. A diferença de tu orar em joelho é para tu receber mais dons espirituais. É para tu receber mais riqueza, se tu quiser. Se tu quiser riqueza, conforme maior o sacrifício, maior a riqueza. Se tu quer mais dom espiritual, porque Deus já te deu um. Tu já nasceu com um dom. Tu só tem que perguntar a Deus qual é teu dom. Tu já nasceu com um dom e já nasceu com uma visão, com uma missão. Tu só tem que perguntar a Deus qual é teu dom e qual é tua missão para tu fazer.
Aí se tu quiser mais dom, aí se tu quiser mais visão, mais missão, se tu quiser mais dons e se tu quiser mais missões, aí tu tem que se ajoelhar, aí tu tem que orar de joelho, até 12 horas de joelho para tu pagar preço, para Deus te dar mais. Porque Deus só vai te dar mais se tu se sacrificar. Deus não vai te dar nada de mão beijada. Deus não vai te dar nada se primeiro ele não te espremer. Se primeiro ele não te provar. Então você entendeu aí? Aí quando eu obedeci Deus, agora o desespero voltou todinho para a pessoa. Agora quando os carrinhos passam para renovar o desespero, para casa da pessoa. Quando as motozinhas passam para mandar renovar o desespero, para casa da pessoa de volta. Quando eu oro, quando eu sinto a presença maligna que eu oro, volta para casa da pessoa que mandou para mim. Sabe por quê? Porque essa pessoa Deus permitiu. Deus pegou essa pessoa. Pegou. Pegou. Você entendeu aí? Agora chegou a hora de Deus mostrar em visão. Satanás matando o marido dela. Satanás matando a irmã dela. Satanás matando o filho dela. Satanás matando, seja lá o que for, matando ela. Pra ela ver que Deus não tá de brincadeira. Igual Deus me mostrou, matando meu filho, matando minha mãe, matando ex-marido, matando juízo. Agora chegou a hora de Deus dar essas visões pra ela pular da cama, no desespero e não dormir mais. E orar. E se libertar. E se consertar. E parar de fingimento. Então, são mais de 6 feiticeiras. E mais de 10 feiticeiros. Chegou a hora de Deus pegar um por um agora. Porque os que obedeceu a Deus e parou, amém. Mas os que continuou e teimou, chegou a hora, 2025, do acerto de conta de Deus. Com tudinho. Que é para obedecer a voz dele. Porque eu obedeci a voz dele. Quando ele mandou eu orar para ele não deixar a casa cair em cima de mim, eu orei. Quando ele mandou eu sair do pecado para ele não deixar a casa cair em cima de mim, eu saí. Quando ele mandou eu fazer o que era certo para a casa não pegar fogo, eu fiz. Eu fiz. Então, por isso que agora chegou a hora do acerto de conta. E não sou eu que estou mandando nada para ninguém, não. É acerto de conta. É a lei do retorno de Deus. E não foi eu que pedi, não. Que em nenhum momento eu pedi para Deus matar ninguém. Eu pedi para Deus me mostrar o que estava acontecendo na minha vida. Eu orei repreendendo o mal da minha vida. Eu orei repreendendo o mal do meu corpo. Eu orei repreendendo o mal de dentro da minha casa. Eu não orei mandando nada para ninguém. Eu não orei fazendo nada contra ninguém. Amém? Então você aí que tentou hackear minha live para concluir, para tu cronar a minha câmera igual fizeram lá no Kawaii, porque fizeram lá no aplicativo laranja. Um seguidor disfarçado de fake news. Um seguidor disfarçado de fake news tentou hackear minha câmera, que era para roubar as moedinhas que eu tava recebendo lá. Então, tu também já tá tentando fazer aqui no Facebook. Que é pra tu botar o número de tua conta e pra tu botar o teu celular. Pra tu botar a minha conta no teu celular. Pra tu baixar o Facebook no teu celular. E tu tá entrando do teu celular pra me monitorar. Deus vai te pegar e vai te quebrar todinho. E tu vai deixar de tá no meio dos meus seguidores disfarçado de seguidor. Deus vai te quebrar todinho pra tu parar com essa palhaçada que tu faz pra me prejudicar. Porque antes de eu começar a receber aqui, tu já tá me prejudicando. Tu já tá querendo me roubar. Tu já tá com oi gordo. Deus vai te quebrar todinho pra tu parar. Agora tu paga pra ver Deus te fazendo isso. Aí tu vai parar com essa palhaçada de tu querer flopar meu canal, de tu querer botar meu canal na bolha, de tu querer deixar meu canal parado.
Tu vai parar de entrar aqui para fazer isso. Amém, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Entrega essa live nas tuas mãos. Entrega meus seguidores nas tuas mãos. Muito obrigada, porque até aqui o Senhor me ajudou. E eu profetizo que o Senhor vai continuar me ajudando em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra a minha casa não prosperará. Tudo que não é do Senhor contra a minha vida, contra a minha casa, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que caia por terra toda ferramenta que não seja do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Porque na palavra do Senhor diz que o Senhor me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, como diz Salmo 91. Então que o Senhor me livra das serpentes malignas, dos planos diabólicos disfarçados de amigos, dos inimigos disfarçados de amigo, que eu não sei, que já acorda na intenção maligna de eu abrir minha porta e receber setada. Que o Senhor me livra desses amigos disfarçados de inimigo, que já quer que eu abra minha porta e que eu já recebo setada e que quer botar o seu jugo nas minhas costas, quer botar o seu pecado nas minhas costas. E quando eu não olho, porque é direcionamento de Deus, para cada um pagar o preço pelos seus pecados, aí começa a falar mal de mim. Aí começa a dizer que eu sou orgulhosa. Aí começa a dizer que eu sou metida. Aí começa a dizer que eu só quero ser. Mas que o Senhor dê essa espada em tudinho. Que o Senhor bota tudinho na prova, igual me botou. Porque eu quero tudinho no céu. Eu quero tirar tudinho do inferno e vir pro céu. E só vai vir do inferno quando o Senhor pegar e fazer igual fez comigo. O Senhor trata, o Senhor dá amor, mas também o Senhor faz se consertar. No amor, na dor. Eu não passei dor porque eu te obedeci. Mas quem não obedece o Senhor vem na dor quando o Senhor quer. Vem na dor. Em nome de Jesus. Amém? E eu não vou mentir e nem vou fingir para agradar ninguém. Porque o Senhor tá me dando vitória porque eu tô falando a verdade. Problema de quem não tem intimidade com o Senhor. Maria vai com as outras, Mário vai com os outros e acredita em calúnia, fofoca, fuxico de quem tá no inferno e quer levar tudo pro inferno. Problema de quem tá de todo jeito. E quem tá acreditando em quem tá de todo jeito. Porque antes de eu acreditar em todo mundo, ó, eu tenho meu joelho para eu mesma orar. Eu tenho minha boca para eu mesma orar. Eu tenho meus olhos para eu mesma desejar e pedir a Deus o que eu quero. Eu tenho minha mão para eu mesma clamar. Eu não preciso que ninguém faça isso por mim. Quem quiser me ajudar, amém. Se eu quiser ajuda, eu vou pedir. Mas o Senhor me deu autoridade para eu mesma fazer isso. Orar pelas minhas vitórias. Pagar o preço pelas minhas vitórias. Então que você também ore pelos teus desejos. Paga preço pela tua vida. Paga preço pela tua libertação. Porque a tua libertação, ela é pessoal. A responsabilidade é pessoal. A minha oração não te salva, não. Ela só te mostra o caminho. Ela te dá um direcionamento. Mas se tu não quiser, tu vai pro inferno. Porque a responsabilidade é pessoal. A salvação é pessoal. Quando eu entendi isso, eu parei de acreditar em mentira. Amém? Em nome de Jesus? Então, obrigada a você que esteve ao vivo. Obrigada a você que vai compartilhar essa live. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe. Toda porta fechada eu repreendo, toda porta fechada, que o Senhor venha abrir toda porta fechada para você. Quem está desempregado eu profetizo trabalho, quem está em leito de enfermidade eu profetizo cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está na treva, na escuridão, eu profetizo luz e que o Senhor venha mostrar a luz em nome de Jesus. E eu profetizo cura, salvação e libertação na minha vida, na minha família, na tua vida e na tua família, se tu quiser, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Amém? Tchau.